Oi, gente! E aí, você jogou Batalha Naval com seu colega? Quantos barcos você afundou então do seu oponente? Depois você me conta aí, tá bom? Você se lembra da aula da Giz, na qual eu utilizei este plano cartesiano aqui para mostrar como que eram as coordenadas? Ah, se você não assistiu, eu vou convidar você para assistir essa aula desse plano cartesiano aqui, porque na aula de hoje eu vou resolver exercícios envolvendo o conceito de plano cartesiano. Vamos lá? Antes de fazer a explicação, então, desse exercício que eu trouxe sobre plano cartesiano, eu quero pedir para você. Vou fazer uma confirmação com você. Já tá inscrito no canal da Giz? Não tá ainda, gente? Então aproveita para se inscrever, para você receber as notificações de todas as aulas que a Giz publicar. Combinado? E ó, deixa o seu joinha. E vamos para a aula. Bom, o que eu trouxe aqui então? Localize no plano cartesiano os pontos. Então veja que aqui eu trouxe 6 pontos, tá? Para que nós possamos localizá-los aqui no plano cartesiano, tá? Mas antes disso, vamos lembrar uns conceitos que eu expliquei lá na aula 1, vamos dizer assim, que eu falei de todos os conceitos assim de plano cartesiano, conceitos iniciais. O que você precisa saber? Aqui, nesse ponto A, eu tenho um chamado par ordenado. Você não pode esquecer disso mais, agora você vai lembrar sempre disso. Porque você não vai utilizar, gente, você não vai utilizar só o conceito aqui de plano cartesiano, localização no plano, somente aqui nesse conceito, nesse tipo de exercício de localizar. Em vários outros exercícios vão aparecer por aí na sua vida escolar, vamos dizer assim, que você vai ter que utilizar o famoso plano cartesiano. Até lá no ensino médio para montar gráficos, gente, você utiliza isso aqui, ok? Para fazer sistemas. Quem não assistiu a aula na qual a Giz explicou os sistemas de equações? A resolução de um sistema também pode ser pelo meio do plano cartesiano, que aí nós falamos então que é a resolução por meio do gráfico, tá? Então, vai prestando atenção aí. Par ordenado. Então, quando eu digo par ordenado, eu estou me referindo então, a um valor de x, que representa então o eixo horizontal, que é chamado eixo das abscissas, né, gente? Não é abscissas. E um valor de y, que representa, então, o eixo vertical, que já tá até marcado aqui. E o x eu não marquei. Eita! Bom, então, só lembrando, então, mais um item, tá? Para você desenhar o plano cartesiano, então, fazer esses eixos aqui, que o plano cartesiano é todo esse sistema que eu tô montando aqui, tá? Ele é composto, então, por duas retas que são perpendiculares, né? Que elas se cruzam, esses dois eixos aqui, eixo x e eixo y, tá? E na hora que você vai colocar, então, esses pontinhos, que você vai numerar a sua reta, lembra que a distância de um para outro tem que ser sempre a mesma. Da Giz tá bom, né? Tá bem pertinho do outro, né? Vamos ver, tá, né? Ah, gente, fiz sem régua. Tem que me perdoar, estão um milímetrinho sobrando. Então na hora de colocar, então, os valores, a direita do eixo. Lembrando que no cruzamento deles é o ponto 0, 0, né? Que é a origem do nosso eixo. Aqui, então, eu tenho o... Olha, então, eu já coloquei... aqui foi até menos 6, aqui foi até 6, aqui foi menos 5 e 5. Tudo bem, gente. Aqui o que deu aqui no quadro da Giz hoje, tá bom? Então, sempre você vai começar a resolução assim, montando o seu eixo aqui, eixo das ordenadas, eixo das abscissas, tá? Que é o eixo x e o eixo y. E agora nós vamos pensar nos pares ordenados. Quem é o par ordenado que compõe o ponto A? O ponto A, ele é composto pelo par ordenado 3, 5. Lembrando, então, que esse 3 é o eixo x e esse y é do eixo... Esse 5 é do eixo y. Eu querendo responder logo. Então, o par ordenado que vai compor o ponto A vai ser 3, 5. Então, 3 da horizontal, que é o nosso eixo x, tá? Ele vai se juntar lá com... Cadê a régua, produção? Tá torto aqui, Ele vai se juntar lá com o 5, do eixo Y. Tá bom aí, produção? Tá torto, né? Ninguém traz uma régua pra mim, gente. Tô fazendo exercício sem régua, hein?
Ó. Então, aqui, na hora então que você ligou o ponto 3, o número 3 que foi lá do eixo X, ele vai se ligar com aquele 5 que veio do eixo Y, ele vai formar então o nosso ponto A. Ok? Olha lá que tranquilo que é localizar no plano cartesiano. Próximo par ordenado, menos 2, 1. Menos 2, sempre eu tenho que sair do eixo X, gente, não vai trocar que vai dar errado, ó. Menos 2 do eixo X tá aqui, ele vai se ligar com 1 do eixo Y. Menos 2 vai se ligar com o 1. E aí ele vai formar o ponto B, tá? Mas e se caso eu confundisse e eu ligasse o menos 2 do Y aqui, o menos 2 do Y com 1 do X, aonde ia sair o seu ponto B aqui, ó? Daí ia dar errado. Então, por isso que existe o par ordenado, tá bom? Aqui, 4 e menos 4. 4 do X e menos 4 do Y. 4 do X, cadê o menos 4 do Y? Tá aqui, ó. Então, vamos lá, fazendo sem régua. Imagina, gente, vocês pararam para pensar, se eu errar, então, esse par ordenado aqui, né, que trabalha lá no sistema de coordenadas, então, ao invés de eu falar que a pessoa tá na latitude tal, longitude tal, eu troco, eu não lembro a ordem, eu troco, vou falar que ela tá em outro lugar do mundo, não é? Tem que tomar cuidado, então. Ó, então aqui formou o ponto C, que é o par ordenado 4 menos 4. Desconsidera que deu um tortadinho ali, mas tá tudo bem. O ponto D, ele é menos 1 e menos 1, então menos 1 do X, cadê? E menos 1 do Y, ixi, tá encostadinho aqui, ó. Onde tá ele aqui? É que esse 1 ficou muito grande, gente. Deixa eu desenhar ele menor, vou fazer o traçadinho aqui. Aqui, então, eu tenho o ponto D. Agora, o ponto E, ó, 0 e 3. Aqui, gente, tá o que a maioria dos alunos vão errar, que fica na dúvida. 0 e 3 é 0 de X e 3 de Y, não é? Como não dá pra eu marcar no 0, porque só vou marcar nesse ponto aqui do meio, gente, se for 0 e 0 par ordenado, tá? E quando é assim, 0 e 3 aqui no caso, eu vou marcar em cima desse 3. E esse 3 é de quem? É do Y, não é? Então, eu vou marcar lá em cima do 3 do Y, ó. Porque seria, ó, 0 do X e iria se ligar, ó, com o 3 do Y. Fica em cima do eixo, tá bom? Então, aqui eu tenho ponto E, em cima do eixo, né? Porque não tem como eu tracejar aqui em cima do eixo. Mas se você quiser fazer uma linha imaginária para não esquecer. E o F? O F é 2, 3. 2 de X vai se ligar com o 3 dy e vai formar o ponto F. Ó, a produção tá mandando acrescentar um ponto G aqui, ó. Um ponto G que é 2, 0. E aí, gente, onde vai ficar esse ponto 2, 0? Consegue identificar, ó? Valor de X, valor de Y. Tá ao contrário desse. Esse eu tinha o valor do Y e era 0 no X. Aqui eu tenho o valor do X e é 0 no Y. Então, 2 de X, ó, 2 de X tá aqui. E 0 do Y. Então, seria em cima do eixo. E aí, quando é em cima do eixo, eu marco em cima do próprio número que eu tenho. Então, aqui eu teria o ponto G. E mais um que eu vou acrescentar agora, gente. Um ponto H. Qual será o ponto H que eu vou acrescentar aqui? Muito bem, para você que falou que eu vou acrescentar o par ordenado 0 e 0. E aí? 0 e 0? Onde que eu vou marcar mesmo? Ah, muito bem. Bem aqui, ó, no cruzamento dos dois eixos. 0 e 0, que daí é 0 de X e 0 de Y. Então, aqui eu teria o meu ponto H. Olha, então, gente, tenho todos os pontos, então, localizados aqui no meu plano cartesiano. Viu como que é tranquilo trabalhar com plano cartesiano? Lembra dos pares ordenados e coloca, então, aqui os seus respectivos pontos. Ok? Vamos fazer mais um exercício? Vamos lá? Gente, olha o segundo exercício, então. Eu trouxe, então, um plano cartesiano, né? E aqui nesse plano cartesiano eu trouxe um triângulo, tá? E agora, o que eu trouxe de pergunta? Olha ali. Observe o triângulo ABC no plano cartesiano e responda. Quais são as coordenadas? O que eu quero dizer, gente, com coordenadas? É o par ordenado, né, que representa a localização daquele ponto. Isso que eu vou precisar descobrir. De cada um dos seus vértices, tá? Vértice, para quem não se lembra, é a pontinha, né, do triângulo aqui, ó. Esse aqui é um vértice, esse aqui é outro vértice, aqui tem outro vértice, tá bom? E aí, você já consegue perceber qual é a coordenada do ponto A?
Qual é o par ordenado, então, que representa ele? Lembrando que o par ordenado tem que ser o valor do x primeiro, depois eu ligo com o valor do y. Ó, qual é, então, o valor do x que veio aqui de baixo, ó? Não veio aqui do 3, ó? Ele subiu do 3 e se ligou com quem, gente? E se ligou com o 4. Ó, então o par ordenado do ponto A, ó, é 3 aqui do x, então vai ser 3 do x e 4 do y. Eita! Aí, ó, como é bonitinho agora. Ok? Então já descobri uma coordenada do ponto A. E a do ponto B, já consegue identificar? Ele é 3 do x também e ele se ligou com o 1 do y. Então, o par ordenado que representa esse ponto B, então vai ser 3 de x, 1 de y, ok? E o ponto C agora, gente, tá tranquilo, não tá? Ó? É 6 que ligou... né, a produção tá um pouquinho torta aqui, né? Mas tá bom, ó, gente. Ah, vocês perdoam a Giz, né? Tá um pouquinho torto, só nesse um pouquinho assim. Então, ele é 6 do x ligou com quem? Lá com 1 do y. Então, esse meu ponto C, ele é 1 e 6. Pronto, respondi, então, a minha primeira questão, que era para localizar, então, para identificar as coordenadas de cada ponto. Ponto C. Ei, ficou bonito agora. Beleza. E a segunda questão? Como você classificaria esse triângulo? Então, gente, você assistiu a aula na qual eu expliquei sobre a classificação dos triângulos? Ele tem duas classificações, quanto aos seus lados e quanto aos seus ângulos. Caso você não tenha assistido, volta lá, porque é muito importante você saber essa classificação, porque aqui de plano cartesiano tem vários exercícios que pedem isso daí, tá bom? Então, você vê aqui que eu nem falei classificar o triângulo. De que jeito? Dos seus ângulos ou dos seus lados? Vamos fazer dos dois jeitos, então? Classificando de acordo com os seus lados e de acordo com os seus ângulos, tá? De acordo com os seus ângulos tá fácil, não tá, gente? Por que que tá fácil? Quando eu tenho, então, aqui, ó, um quadradinho mesmo, como que é o nome desse triângulo que tem aquele quadradinho? Que ângulo que é aquele ali mesmo? É um ângulo de 90 graus, então ele tem um ângulo reto. Então, de acordo com as medidas do seu ângulo, ele se chama triângulo retângulo. Então, eu tenho aqui uma resposta, então, olhando para os seus ângulos, ele é um triângulo retângulo. E agora, se eu fosse olhar para os seus lados, gente, qual é a medida de cada lado? Será que dá para perceber já? Ó, eu tenho aqui esse lado BC aqui. Ele tem qual tamanho? Quantas unidades? Ó, aqui é uma unidade, 2, 3. Ele vem daqui até aqui. Então, ele teria aqui 3 unidades, não é? E aqui em cima, ele teria quantos? Ó, ele começa no 1, ó, começa no 1, vai até o 4. Então, ele tem 1, 2, 3 unidades também. Então, ele já tem 2 lados iguais. E esse lado aqui, ele é bem maior, né, que 3. Então, se ele tem 3 unidades aqui nesse lado, 3 unidades aqui nesse lado, como que eu já classifico se eu tenho um triângulo que tem 2 lados iguais? Como? Olhando para os seus lados, ele vai receber o nome de triângulo isósceles, então. Se eu perguntasse aqui na questão, né? Então, eu vou falar aqui embaixo, aqui, ó. Vou puxar uma flechinha e vou falar que ele é um triângulo isósceles, tá? Porque ele tem, então, os 2 lados iguais. Então, ele é um triângulo retângulo e isósceles. Tá bom, gente? Lembra, então, lá da aula de classificação de triângulos que a Giz fez, tá? E o que mais que nós podemos fazer de plano cartesiano? De triângulo é só. E você conseguiu entender como que faz, então, os exercícios quando eu falo de localização no plano cartesiano, como eu localizo os pontos? Lembra que a Giz falou? Você não vai aprender só o quê? Você está no 6º, no 7º ano? Você não vai aprender só aqui nessas séries. Vai ver lá no 8º ano, quando você trabalhar com sistema de equações, lá no 9º ano, lá no ensino médio, quando vai montar gráficos, tá bom? Então presta bem atenção. Se não conseguiu entender muito bem, volta à aula, tenta entender de novo. Qualquer coisa, deixa aí nos comentários, que a Giz sempre responde os comentários na medida do possível, tá bom, gente? Não fica bravo se eu demorar um pouquinho, mas eu sempre vou responder. Combinado? Então, ó, só pra garantir, vou perguntar, você já se inscreveu no canal da Giz? Ó, aproveita agora, clica aqui no cantinho, tem uma estrelinha no cantinho da tela. Clica nela que você já se inscreve no canal da Giz, ok? E deixa seu joinha. E até a próxima aula, gente. Tchau!